Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo 1º de março de 2026. Segundo domingo da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis 12, 1, 4a. Naqueles dias o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo 1, 8b-10. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 17, 1-9. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O chamado de Abrão deve ser compreendido no contexto do Antigo Oriente Próximo, por volta do 2º milênio antes de Cristo, numa região marcada por cidades-estados, clãs familiares fortes e uma religiosidade politeísta profundamente ligada ao território. Geograficamente, Abrão vive num mundo em que a identidade das pessoas está enraizada na terra, na família e nos deuses locais. Politicamente e socialmente, a sobrevivência depende do pertencimento ao grupo e da proteção do clã. Sair da própria terra e da casa paterna significava romper com as seguranças fundamentais da época. Culturalmente, o nome e a descendência garantiam memória e futuro. Religiosamente, cada território possuía suas divindades protetoras. O chamado do Senhor, portanto, não é apenas um convite a uma mudança física, mas uma ruptura radical com o modo de vida e de fé.
inaugurando uma relação nova com um Deus único que não se limita a um espaço geográfico e que conduz a história. Teologicamente, essa passagem marca o início da história da salvação como história de promessa e de aliança. Deus toma a iniciativa, chama Abrão gratuitamente e lhe oferece uma promessa que ultrapassa seus limites pessoais, uma terra, uma descendência e uma bênção que se estende a todas as famílias da terra. Em contraste com os relatos anteriores do Gênesis, marcados pela dispersão e pela ruptura, como Babel, a vocação de Abrão aponta para a reunificação da humanidade por meio da bênção. A fé de Abrão manifesta-se de forma simples e decisiva. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Não há argumentos nem garantias visíveis, há confiança obediente. Esse gesto torna-se paradigmático para toda a fé bíblica. Crer é colocar-se a caminho, sustentado apenas pela palavra de Deus. Na liturgia atual, essa leitura ressoa de modo especial nos tempos fortes do ano litúrgico, como a Quaresma, quando a Igreja convida os fiéis à conversão e ao êxodo interior. Abrão é apresentado como o pai da fé, aquele que escuta, confia e caminha, antecipando a experiência do povo de Israel no êxodo, e em plenitude, o seguimento de Cristo. Na perspectiva cristã, a promessa feita a Abrão encontra seu cumprimento em Jesus, descendente de Abraão, no qual todas as nações são verdadeiramente abençoadas. A liturgia atualiza essa palavra ao proclamar que também hoje Deus chama, envia e promete vida plena àqueles que se dispõem a segui-lo, mesmo sem ver claramente o destino. Essa leitura convida a comunidade cristã a refletir sobre as próprias seguranças e resistências. Assim como Abrão foi chamado a deixar o que lhe era familiar, o discípulo de hoje é desafiado a sair de comodismos, estruturas fechadas e medos que impedem a missão. A aplicação prática dessa palavra passa pelo discernimento pessoal e comunitário. Que terras precisamos deixar para que Deus nos conduza a algo novo? Isso se traduz em abertura à escuta da palavra, disponibilidade para a missão, confiança na ação de Deus mesmo em contextos de incerteza social, cultural ou religiosa. Abrão torna-se assim modelo de fé viva, que inspira a Igreja a caminhar como povo em saída, abençoado para ser bênção no mundo. O Salmo 32:33 proclama com linguagem poética e teológica a confiança absoluta na fidelidade do Senhor, cuja palavra é reta e cujas obras são sempre dignas de fé. Ele nasce de um contexto em que o povo de Israel experimenta, ao longo da história, tanto a fragilidade humana quanto a proteção constante de Deus, percebendo que a verdadeira segurança não está nas forças militares ou nas estratégias políticas, mas na justiça e no amor divino que sustentam toda a criação. O salmista apresenta um Deus que ama o direito e a justiça e cuja graça transborda sobre a terra, manifestando-se de modo especial sobre aqueles que o temem, isto é, que o reconhecem com reverência e confiança. Na liturgia, esse salmo aprofunda a experiência da fé iniciada na escuta da palavra, convidando a Assembleia a esperar no Senhor como auxílio e proteção, especialmente nos tempos de penúria e ameaça. Pastoralmente, ele estimula uma espiritualidade de esperança concreta, ajudando os fiéis a interpretar suas próprias vulnerabilidades à luz da ação salvadora de Deus e a rezar com confiança, que sobre nós venha a sua graça, na mesma medida em que aprendemos a esperar nele com o coração aberto. A segunda carta a Timóteo é escrita num contexto geográfico e político marcado pelo Império Romano, provavelmente durante a última prisão de Paulo, em Roma, quando o cristianismo já começava a ser visto com desconfiança, e em alguns casos perseguido. Social e culturalmente, os cristãos viviam como minoria, sem prestígio e sem proteção legal, expostos à marginalização e ao sofrimento. O anúncio de Jesus como Senhor confrontava tanto o culto imperial quanto as tradições religiosas estabelecidas. É nesse cenário que Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar do Evangelho e a sofrer por ele, não confiando em suas próprias forças, mas no poder de Deus. A salvação e o chamado não são fruto de mérito humano, mas expressão de um desígnio eterno de graça,
revelado plenamente na manifestação histórica de Jesus Cristo, que venceu a morte e inaugurou uma nova perspectiva de vida e imortalidade. O texto sublinha o núcleo da fé cristã, a iniciativa absoluta de Deus na salvação. Antes mesmo das obras humanas, existe um plano de amor que se revela em Cristo, cuja encarnação, morte e ressurreição transformam radicalmente o destino da humanidade. Ao afirmar que Cristo destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade, Paulo conecta a experiência concreta do sofrimento presente com a esperança escatológica. Na liturgia atual, essa leitura fortalece a compreensão de que o seguimento de Cristo passa pela cruz, mas não termina nela. Especialmente quando proclamada em tempos como a Quaresma ou em celebrações de mártires e pastores da Igreja. A palavra recorda que a fidelidade ao Evangelho se sustenta na certeza da vitória de Cristo sobre tudo aquilo que ameaça a vida. Essa leitura interpela a Igreja e cada cristão a viver a fé com coragem e profundidade, mesmo em contextos adversos ou de indiferença religiosa. O convite a sofrer pelo Evangelho não significa buscar o sofrimento, mas assumir com responsabilidade e coerência a própria vocação cristã, confiando mais na graça de Deus do que nas próprias capacidades. Na prática pastoral, isso se traduz em comunidades que sustentam uns aos outros na fé, em ministros e leigos que não desanimam diante das dificuldades, em uma espiritualidade que une esperança e compromisso. A certeza de que Cristo venceu a morte encoraja a viver já no presente, sinais de vida nova, tornando o Evangelho visível por meio de atitudes concretas de amor, fidelidade e serviço. O episódio da Transfiguração acontece num contexto geográfico e simbólico profundamente significativo: a montanha. A montanha é um lugar bíblico do encontro com Deus, remete às grandes teofanias do Antigo Testamento, como Sinai e Horebe. Politicamente e socialmente, Jesus e seus discípulos vivem sob a dominação romana, em uma Palestina marcada por tensões, expectativas messiânicas e frustrações coletivas. O povo esperava um Messias forte e libertador nos moldes humanos, enquanto religiosamente a fé judaica estava enraizada na lei e nos profetas. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus revela essa continuidade. Moisés representa a lei, e Elias os profetas. Ambos convergindo agora para Cristo, que não apenas cumpre a revelação antiga, mas a supera. A transfiguração do rosto e das vestes de Jesus manifesta de forma antecipada sua glória divina, oferecendo aos discípulos uma chave de leitura para o escândalo da cruz que se aproximava. O texto revela a identidade profunda de Jesus como Filho amado do Pai, confirmado pela voz que ecoa da nuvem luminosa, símbolo clássico da presença divina. O mandamento: escutai-o, desloca o centro da fé. Já não se trata apenas de ouvir a lei ou os profetas, mas de acolher plenamente a palavra do Filho. O medo dos discípulos diante da manifestação divina expressa a experiência humana diante do mistério, mas o gesto de Jesus que se aproxima, toca e diz: não tenhais medo, revela um Deus que se faz próximo e consolador. A ordem do silêncio até a ressurreição indica que a glória de Cristo só pode ser compreendida plenamente à luz do mistério pascal. Assim, a transfiguração é uma antecipação da ressurreição e uma pedagogia divina que fortalece a fé dos discípulos para o caminho da cruz. Na liturgia atual, especialmente no tempo da Quaresma, esse evangelho ocupa um lugar central ao recordar que o caminho cristão é um itinerário pascal. Passa pela cruz, mas é sustentado pela esperança da glória. A experiência da montanha ilumina o sentido das renúncias, do silêncio e da escuta da palavra, ajudando a comunidade a compreender que a conversão não é apenas esforço moral, mas abertura ao agir transformador de Deus. A liturgia faz a Assembleia participar dessa experiência, convidando-a a contemplar Cristo transfigurado para reconhecer nele o Senhor da história e renovar a confiança em sua palavra, mesmo quando a realidade parece obscurecida pelo sofrimento ou pela incerteza. A transfiguração convida a Igreja a equilibrar contemplação e missão.
Como Pedro, há sempre a tentação de ficar na montanha, buscando experiências religiosas intensas sem descer ao cotidiano marcado por desafios e dores. No entanto, a palavra conduz ao movimento, escutar Jesus, deixar-se tocar por Ele e descer da montanha para continuar o caminho. Isso se traduz em comunidades que cultivam momentos de oração e escuta, mas que também se comprometem com a realidade concreta, levando esperança, consolo e luz aos que vivem o medo e a insegurança. A certeza de que Jesus é o Filho amado, vencedor da morte, fortalece os cristãos a enfrentar a vida com coragem, confiantes de que mesmo nas noites mais escuras, a glória de Deus já começou a brilhar. Irmãos e irmãs, à luz das 3 leituras, a liturgia nos conduz a compreender a fé como um caminho que nasce do chamado de Deus, sustenta-se na esperança e se fortalece pela revelação da glória em Cristo. Abrão é colocado em movimento por uma promessa que ainda não enxerga. O salmista ensina a esperar com confiança mesmo em meio à fragilidade. Paulo recorda que essa esperança não se apoia em méritos humanos, mas na graça que venceu a morte. E o Evangelho mostra que a glória de Jesus ilumina o caminho antes mesmo da cruz. Unidas, essas leituras convidam a comunidade a viver uma fé dinâmica que exige escuta, confiança e coragem para avançar, mesmo quando o futuro parece incerto. Hoje a palavra nos chama a caminhar guiados pela graça, com os olhos fixos em Cristo, certos de que quem se deixa conduzir por Ele jamais caminha na escuridão, mas é sustentado pela promessa de vida plena que já começou e que se cumprirá definitivamente. Oremos, Senhor da promessa e do caminho, Tu nos chamas pelo nome e nos colocas em movimento quando ainda não vemos claramente o horizonte. Como Abrão, queremos aprender a confiar na Tua palavra e a deixar para trás o que nos prende, mesmo quando o coração hesita. Que a Tua voz nos liberte do medo e nos conduza por estradas novas, onde a fé não se apoia em garantias humanas, mas na certeza silenciosa de que Tu és fiel e cumpres aquilo que prometes. Deus de bondade e justiça, Tua palavra sustenta o mundo e Tua graça envolve toda a terra. Quando a fragilidade nos alcança e a penúria parece dominar, ensina-nos a esperar em Ti com o coração atento e confiante. Sê nosso auxílio quando nos faltam forças, nossa proteção quando tudo parece instável. Que saibamos reconhecer Teu olhar pousado sobre nós, alimentando a esperança e renovando nossa vida, mesmo nos desertos que atravessamos. Pai de misericórdia, agradecemos porque em Jesus Cristo, revelaste o desígnio eterno do Teu amor. Nele a morte foi vencida, a vida brilhou com luz nova e o Evangelho tornou-se fonte de coragem para os que sofrem e perseveram. Sustenta-nos com Tua graça para que não nos envergonhemos do testemunho da fé, mas vivamos nossa vocação com humildade, confiança e fidelidade, entregando cada passo ao Teu poder que salva. Jesus, Filho amado, conduz-nos à montanha do encontro e transfigura nosso olhar para reconhecermos Tua glória mesmo antes da cruz. Toca-nos quando o medo nos paralisa e levanta-nos quando caímos com o rosto em terra. Ensina-nos a escutar Tua voz acima de todas as outras e a descer da montanha renovados, levando ao mundo a luz que recebemos. Que guiados por Ti caminhamos sempre na esperança, até o dia em que contemplaremos plenamente a vida que não tem fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.